Imagine a seguinte situação. Temos um vetor V e um vetor W. Eles formam um ângulo entre eles. Se você considerar a reta na qual está situado o vetor W, você pode tentar calcular a sombra, por assim dizer, que o vetor V faz sobre esta reta. Esta sombra foi desenhada aqui na figura como este vetor preto. Nós vamos chamar esta sombra de projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor W. Imagina que W é o chão e V é o vetor que está acima de W, cuja sombra nós vamos calcular. O fato da projeção ser ortogonal significa que este ângulo aqui é um ângulo reto. Como vamos calcular isso? Vamos começar observando que este vetor preto vai ser um múltiplo do vetor W. Claro, o vetor preto e o vetor W têm a mesma direção. Vamos chamar o fator multiplicativo de K. Então, a projeção de V sobre W vai ser K vezes o vetor azul, W. Vamos descobrir o valor deste K. Chamando o ângulo que os vetores fazem entre si, os vetores V e W fazem entre si, de θ, nós podemos usar a definição de cosseno para chegar a essa igualdade. O comprimento, o módulo do vetor preto, que é o vetor KW, vai ser igual à hipotenusa, que tem comprimento módulo de V, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, temos aqui a nossa primeira igualdade. Este lado direito da igualdade parece familiar. Se eu tivesse um terceiro fator aqui igual ao módulo de W, esta igualdade seria a definição do produto escalar. Vamos fazer isso. O que eu fiz aqui foi multiplicar os dois lados desta igualdade pelo módulo de W. Do lado esquerdo eu fiquei com módulo de KW vezes módulo de W igual a módulo de V vezes módulo de W vezes o cosseno, que é exatamente o produto escalar entre V e W. O lado esquerdo, por sua vez, também pode ser simplificado. Lembra que multiplicar um escalar por um vetor e depois tomar o módulo é a mesma coisa que tomar o módulo do vetor e depois multiplicar pelo escalar. Então, eu vou ficar com esta igualdade. Multiplicando o módulo de W por módulo de W, eu posso simplesmente escrever módulo de W ao quadrado. Lembra que módulo de W é um número como outro qualquer, é um número real. Multiplicar esse número real por ele mesmo é simplesmente elevar esse número real ao quadrado. E agora eu consigo isolar o valor de K, chegando onde eu queria. Esse vai ser o valor de K. Produto escalar de V e de W sobre o módulo de W ao quadrado. Perceba que esta expressão vai dar como resultado um número real. Este número real multiplicado pelo vetor W, que é o chão, por assim dizer, da projeção, vai me dar o vetor projeção ortogonal de V sobre W, que é este vetor preto. E se eu quiser saber o módulo deste vetor? Na verdade, o que nós calculamos aqui foi o vetor projeção ortogonal. Qual é o módulo dele? Não temos nenhuma garantia de que W seja um vetor unitário. Se ele fosse um vetor unitário, o módulo do vetor projeção seria simplesmente o valor de K. Mas nós sabemos como transformar qualquer vetor num vetor unitário. E aqui, para nossa conveniência, o módulo de W aparece ao quadrado no denominador. Se eu decompuser este módulo de W ao quadrado no produto módulo de W vezes módulo de W, eu posso reescrever esta expressão desta forma. E
Nós aprendemos num vídeo anterior que qualquer vetor dividido pelo seu módulo vai dar um vetor unitário. E quando você multiplica um número por um vetor unitário, o módulo do resultado é simplesmente o número que você usou para multiplicar. Então, o módulo do vetor, que é a projeção ortogonal de V sobre W, vai ser este. Anota isso aí que nós vamos agora resolver alguns problemas. Caso você não lembre das fórmulas, basta repetir este raciocínio. Temos aí um vetor V de coordenadas A e 1, não sabemos quem é A, e o vetor W de coordenadas 2, 3 que eu desenhei aqui. A primeira parte do problema pede para acharmos o valor de A para que o produto escalar dos dois vetores dê 15. Essa é fácil. Nós temos as coordenadas dos dois vetores, nós sabemos que o produto escalar vai ser dado por esta fórmula. 2 vezes A são as coordenadas x, 3 vezes 1 são as coordenadas y. Pego esses dois produtos e somo. Se nós quisermos que o produto escalar seja 15, basta resolver esta equação para achar o valor de A. Resolvendo a equação, nós chegamos à conclusão de que o A vale 6. Este vetor V nem cabe aqui no nosso pequeno plano, mas vamos desenhá-lo mesmo assim. Ele anda 6 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Aí está. Em segundo lugar, o enunciado pede para nós calcularmos a projeção ortogonal de V sobre W. Vamos entender bem o que está sendo pedido. Vamos fazer o desenho. Para calcular a projeção de V sobre W, W vai ser o vetor que é o chão, e nós queremos calcular a sombra de V sobre o chão W. Então a figura aqui fica numa orientação um pouco diferente do que nós vimos agora há pouco. Mas o princípio é exatamente o mesmo. O vetor projeção ortogonal de V sobre W vai ser este vetor aqui. Ele parece ser um pouco maior do que W, nada é garantido. Pode ser que o desenho esteja fora de escala, não esteja bem feito. O princípio é esse. Os valores exatos nós vamos descobrir agora fazendo os cálculos. Pelo que nós acabamos de aprender, a projeção ortogonal de V sobre W vai ser dada por esta fórmula. Substituindo os valores, nós já sabemos que o produto escalar entre os dois vetores é 15. Precisamos calcular o módulo de W e elevá-lo ao quadrado. Vamos fazer isto aqui do lado. O módulo de W é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 mais 9, 13. Então, o módulo de W é raiz quadrada de 13. Quando nós elevamos o módulo de W ao quadrado, ficaremos com raiz de 13 ao quadrado, que dá 13. Vezes o vetor W. Vamos colocar aqui logo as coordenadas do vetor W, 2, 3. E vamos ter o nosso vetor preto. Fazendo a multiplicação, ficaremos com o vetor 30, 13, 45, 13. E agora nós vemos que o nosso desenho ficou perfeito, porque 30 sobre 13 é um pouco mais do que 2, é 2, alguma coisa. E 45 sobre 13 é 3, alguma coisa, um pouco mais de 3. Aí está. Qual vai ser o módulo deste vetor preto? O módulo da projeção ortogonal de V sobre W. Bem, nós temos as coordenadas da projeção. Se você quiser, use essas duas coordenadas na fórmula do módulo, ou use o que nós vimos agora há pouco. O módulo vai ser simplesmente o produto escalar sobre o módulo de W, o que vai nos dar 15 sobre raiz de 13. Um exercício para você fazer
e depois conferir no PDF linkado na descrição, onde esta pergunta é usada como um exemplo, mas tenta fazer sozinho antes. Quais são os valores reais de M para que a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor W seja um vetor unitário? E aqui as expressões que dão o vetor V e o vetor W. Vetor V, coordenadas M mais 1, M menos 1. Vetor W, coordenadas M, 1 menos M. Nós temos que calcular a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor W. Vai dar uma expressão em termos de M e eu vou querer que esta projeção ortogonal seja um vetor unitário. O que é um vetor unitário? Um vetor que tem módulo igual a 1. Então, o módulo desta projeção ortogonal tem que ser igual a 1. Com isso, você vai descobrir o valor ou os valores de M. Eu espero que você se divirta resolvendo este problema. Um problema interessantíssimo envolvendo muitas coisas que nós vimos até agora. Temos aqui o ponto A, o ponto D, uma reta, dada por sua equação cartesiana, e um vetor V. O enunciado pede para acharmos um ponto B e um ponto C, tais que a projeção ortogonal de AB sobre R seja igual a CD. O que isso quer dizer? Nós temos projeção ortogonal de um segmento AB. Ok, é fácil enxergar um segmento AB como um vetor. Nós podemos fingir que isso é um vetor. Nós queremos que esta projeção ortogonal seja o segmento CD, onde o ponto D é dado, mas o ponto C não. Nós precisamos achar o ponto C. Podemos também enxergar o segmento CD como o vetor CD. Além disso, o enunciado pede que o segmento AB esteja contido em uma reta S que é paralela ao vetor V. Temos algumas restrições, então, sobre o ponto B. Precisamos fazer um esboço para entender o que está acontecendo. Fiz um esboço aqui das informações que o enunciado nos dá. Ponto A, ponto D, a reta R em vermelho e o vetor V, 2, 1. Vamos fazer um plano. Achar o ponto B. Sobre o ponto B, nós sabemos que o segmento AB está numa reta paralela ao vetor V. Podemos esboçar essa reta S como uma reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V. O primeiro passo do nosso plano vai ser achar uma expressão para B. Nós sabemos que B é um ponto que está sobre esta reta S. Pode ser qualquer um desses pontos. Como nós temos um vetor que dá a direção dessa reta, nós podemos achar uma expressão para B. Não completa. A expressão não vai dar as coordenadas exatas de B, mas vai restringir a forma dessas coordenadas. O segundo passo, achar o ponto C. Como a projeção de AB é CD, nós vamos ter que o ponto A, quando lançar uma sombra sobre a reta R, esta sombra vai cair sobre o ponto C. Vamos ter aqui um ângulo reto. Existe uma reta perpendicular à reta R que nós podemos chamar de S'. Se nós acharmos a equação dessa reta S', nós podemos calcular a interseção de S' com a reta R e teremos as coordenadas do ponto C. Eu escrevo aqui que o ponto C vai ser a interseção entre a reta R e a reta S', onde S' é perpendicular a R e A pertence a S'. E vamos fazer algo parecido para achar o valor
das coordenadas de B. Vamos traçar uma reta perpendicular à reta R. Vamos chamar essa reta de S2'. O ponto B vai ser exatamente a interseção entre S2' e S. E é isso que está escrito aqui. B é a interseção dessas duas retas. S2' é perpendicular a R e passa pelo ponto D. Nós temos informação suficiente para achar a equação de S2'. A interseção de S2' com S vai me dar o ponto B. E a situação pedida vai estar configurada. O segmento AB, quando projetado ortogonalmente sobre a reta R, vai me dar o segmento CD. Aqui você imagina essa sombra vindo por dois lados. O A vai ser projetado sobre o ponto C e o B vai ser projetado sobre o ponto D. É isto que significa fazer a projeção do segmento AB sobre a reta R. Teremos o segmento CD. Temos então o nosso plano, basta executá-lo. Primeiro passo, descobrimos a equação da reta S. Nós temos o ponto A e temos o vetor V, que é um vetor diretor da reta S. Escrevemos as equações paramétricas da reta S. As coordenadas do ponto A estão aqui e as coordenadas do vetor V se tornam os coeficientes do parâmetro T. Com isso, nós podemos concluir que o ponto B tem coordenadas da forma 1 mais 2t, 1 mais t. Este era o passo 1 do nosso plano. Agora queremos achar o ponto C, que vai ser a interseção da reta R com a reta S'. Mas antes precisamos descobrir a equação da reta S'. Vamos lá. Nós sabemos que S' é perpendicular a R. E nós temos a equação cartesiana de R. E nós sabemos de vídeos anteriores que os coeficientes do x e do y na equação cartesiana da reta me dão um vetor perpendicular a essa reta. E é exatamente isso que eu quero. Um vetor perpendicular à reta R vai ser um vetor direção de S'. Com esse vetor direção de S', eu posso ou achar as equações paramétricas de S', ou escrever a equação cartesiana de S'. Tanto faz. Vamos escrever as equações paramétricas. Lembrando que o ponto A pertence a S', então eu uso as coordenadas 1 do ponto A. E o vetor 1,3 é diretor, então escrevi. Lembrar também de usar parâmetros diferentes para a reta S', para a reta R, para a reta S. Não vamos repetir parâmetros, que isso induz ao erro. Para achar as coordenadas do ponto C, precisa achar a interseção de S' com R. Vamos reescrever x e y na equação de R em termos de S. Aí está. Substituir o x por 1 mais S e substituir o y por 1 mais 3S. Desenvolvendo essa equação, nós chegamos a 10S menos 2 igual a 0, que dá S igual a 1/5. Este é o valor do parâmetro S para o ponto C. Para achar as coordenadas do ponto C, basta usar as equações paramétricas de S'. 1 mais S vai ser 6/5 e 1 mais 3S vai ser 8/5. Agora precisamos fazer algo parecido para achar as equações de S duas linhas
e daí achar as coordenadas do ponto B. Assim como eu fiz com S', aqui em cima, eu faço com S'. Eu sei que S' é perpendicular à reta R, logo um vetor diretor de S' é o vetor 1, 3, e daí eu derivo as equações paramétricas de S', desta vez usando as coordenadas do ponto D, que eu conheço, que são 3 e 1. Eu uso as coordenadas do ponto D aqui nas equações paramétricas de S'. Agora, para achar B, eu acho a interseção das duas retas, S' e R. Para achar as coordenadas do ponto B, eu substituo x por 3 mais r e y por 1 mais 3r na equação de R. Já que eu quero um ponto que pertença ao mesmo tempo a R e a S', as coordenadas x e y deste ponto de interseção têm que satisfazer a equação de R e as equações paramétricas de S'. Então eu posso reescrever o x como 3 mais r e o y como 1 mais 3r. Desenvolvendo, como eu fiz aqui em cima, não vou detalhar, deixa o seu encargo fazer estes cálculos, você vai chegar à conclusão de que as coordenadas de B são 17 quintos e 11 quintos. E está resolvida a questão. Revise tudo, verifique que você entendeu realmente o raciocínio. Não se esqueça de preparar um plano antes de sair fazendo as contas. Para encerrar o vídeo agora, vamos ver como calcular a área de um paralelogramo usando o produto escalar. A área de um paralelogramo sempre vai ser o comprimento da base, aqui no caso AB, vezes a altura. A altura nós não temos de forma imediata, mas nós vamos calcular esta altura em função deste ângulo aqui. E quando aparece ângulo, você já pensa em produto escalar. Usando a trigonometria, podemos concluir que o comprimento deste cateto do triângulo retângulo, a figura, vai ser a hipotenusa, o comprimento da hipotenusa, que é o módulo de AD, vezes o seno do ângulo, vezes seno θ. A base é o módulo de AB e a altura é o módulo de AD vezes o seno do ângulo entre AB e AD. Mas o produto escalar fala de cosseno e não de seno. Ok, vamos lembrar da única identidade trigonométrica da qual você precisa para o resto da sua vida. Se você lembrar desta identidade trigonométrica, você consegue resolver qualquer coisa. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um mesmo ângulo θ sempre vai ser igual a 1. Daí eu posso concluir que o seno de um ângulo θ sempre vai ser igual à raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Vamos substituir isto nesta expressão e ver onde nós chegamos. Reescrevi a área, então, usando o módulo de AB, módulo de AD e substituir seno de θ pela raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Eu não gostei dessa raiz quadrada, vamos elevar os dois lados desta expressão ao quadrado para nos livrarmos dela. A área ao quadrado vai ser igual ao quadrado de tudo isso. Como tudo isso é um produto, vamos elevar cada um dos fatores ao quadrado. Módulo de AB ao quadrado, módulo de AD ao quadrado, e a raiz quadrada desaparece.
Fazendo esta multiplicação, nós chegamos a esta expressão, que também pode ser escrita da seguinte forma, o que nos faz perceber que o que está entre parênteses aqui nada mais é do que o produto escalar entre o vetor AB e o vetor AD, já que θ é o ângulo entre eles. Vamos reescrever a mesma igualdade usando agora vetores. Vamos agora admitir que estamos enxergando AB e AD como vetores. Isto nos dá uma expressão para a área ao quadrado. A área procurada, então, vai ser a raiz quadrada desta expressão. Então, dado um paralelogramo ABCD, a área deste paralelogramo vai ser dada pela raiz quadrada do módulo de AB ao quadrado vezes o módulo de AD ao quadrado menos o produto escalar de AB por AD ao quadrado. Aí está. E de quebra, eu ainda ganho uma maneira de calcular a área de um triângulo. Se eu me concentrar só no triângulo ABD, a área vai ser exatamente a metade da área do paralelogramo. Basta calcular o produto escalar de AB e AD, os módulos de AB e AD e usar nesta fórmula a raiz quadrada disto tudo dividido por 2. Então, agora aprendemos a calcular a área de um paralelogramo, dadas as coordenadas dos seus 4 vértices, ou a área de um triângulo, dadas as coordenadas dos seus 3 vértices. Tudo isso usando vetores e produto escalar. Vamos terminar com um exemplo. Tenho aqui 4 pontos com suas coordenadas, A, B, C e D. Primeira pergunta, ABCD é um paralelogramo? Os vértices nesta ordem. Como nós respondemos isso? Segunda pergunta, qual é a área deste bicho? Basta usar a expressão que nós acabamos de ver. Para isso, vamos precisar do módulo de AB, do módulo de AD e do produto escalar entre eles. O módulo de AB vai ser raiz quadrada de 9 mais 1, raiz de 10. AD nós ainda não havíamos calculado, ok? Calculamos aqui. AD é o vetor menos 2, 2, cujo módulo vai ser raiz de 8. O produto escalar de AB por AD pode ser calculado mais facilmente usando as coordenadas. As coordenadas do vetor AB estão aqui, as coordenadas do vetor AD estão aqui. O produto escalar vai ser 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1 vezes 2, 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Substituindo tudo isso na fórmula, vamos ter módulo de AB ao quadrado é 10, módulo de AD ao quadrado é 8 e o quadrado do produto escalar é 16. 80 menos 16 é exatamente 64. Raiz de 64 é 8. Aí está a nossa resposta. Temos 8 unidades de área neste paralelogramo. Com este exemplo feliz, nós terminamos este vídeo. Encontro você na próxima aula. Aliás, veja os PDFs na descrição. Nós vimos as aulas 4 e 5. Alguns exemplos da 5, parcialmente. No próximo vídeo, nós vamos ver vários problemas que estão no capítulo 5 do PDF linkado abaixo. Até lá, então.